Bem, queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para trazer a lição de número 6. Hoje, nós vamos estudar o livro de Esther. Terminamos, o livro de Ruth e agora nós vamos começar no livro de Esther. 2 livros históricos, muito importante para nós, nos traz coisas maravilhosas, ensinamentos práticos daquilo que Deus tem poder para fazer na nossa vida, A nossa vida aqui na Terra não é um acidente, nós não estamos aqui por acaso. Se você está aqui agora, é porque Deus tem um propósito na tua vida, Então, tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Às vezes a gente não entende, E sai do propósito dele, aí perde a bênção. Mas se a gente permanecer no propósito dele, a gente prospera naquilo que ele chamou, Então, nós vamos estudar o livro de Esther, que tem 10 capítulos. E se caso você ainda não se inscreveu no meu canal, fica à vontade, se inscreva, Dê o seu like e também compartilhe aí com seus amigos, com seus grupos, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, E se caso você não se inscreveu, aproveita aí, se inscreve, fala aí para os seus amigos, Vai ser uma bênção essa lição. É a primeira, a gente entra mais no conteúdo dela, Mas também, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização. Assiste os anúncios aí. Bem, o texto áureo diz o seguinte: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo com este chegaste a esse reino. Está lá em Esther, capítulo 4, verso 14. Isso aqui é uma advertência, de Mordecai para sua prima Esther, que nesse tempo aqui já era rainha da Pérsia. Olha que honra, Bem, a verdade prática, que é a síntese da lição, ela diz: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que nos levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Então, a vontade de Deus na nossa vida é sempre levar a gente por caminhos, em que os propósitos dele venham a se cumprir. Às vezes complica um pouco, porque a gente quer ir pelos nossos próprios caminhos. Aí os propósitos de Deus não vão se cumprir. Mas quando a gente se submete e aceita o plano de Deus na nossa vida, aceita os caminhos que Ele escolhe para nós, para nos levar ao seu eterno propósito, aí as coisas funcionam, Porque as coisas não é como nós queremos, é como Deus quer. E a gente vai ver aqui, que a vontade de Deus sempre prevalece, Esther, a leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, verso de 1 a 9. Então, querido, nessa lição, nós vamos estudar o livro de Esther e veremos também como o livro de Esther está organizado, a categoria que pertence, as suas características literárias, autoria e data. E também vamos procurar situar o contexto histórico, em que o livro foi produzido. Veremos que o exílio de Israel é uma informação essencial para remontar o contexto histórico do livro de Esther. E, finalmente, vamos perceber que a providência divina apresentada no livro é um assunto que formula o propósito desse livro, entendeu? Trata de uma providência divina, nós vamos ver o milagre e a mudança, que Deus realizou naquilo que Satanás, através de um homem, estava tentando destruir, acabar, com o povo de Israel. Uma espécie de um holocausto que ele queria fazer. Certo? Então, queridos,
nós vamos ver que concluímos, né, terminamos o livro de Ruth, graças a Deus, foi uma bênção, né? E agora a gente começa com o livro de Esther. Então, Esther é o nome, Esther e Ruth, eles são cheios de referência, né? Por exemplo, Ruth é um livro que fala muito do nome de Deus, certo? Mas Esther, ele já se destaca nisso, não tem o nome de Deus, mas você vê Deus agindo do começo ao fim. É interessante isso, você não vê falar no nome de Deus, mas você vê a ação de Deus. É como você olha para a natureza, né? A natureza, ela não tem voz para dizer para você o nome de Deus que criou ela. Mas em olhar para a natureza, você vê a mão de Deus. Assim é o livro de Esther. Não tem o nome de Deus, mas você vê a ação de Deus em todos os momentos no livro de Esther, né, desfazendo aquelas obras malignas que Satanás tinha preparado através de um tal de Amã. Né? Então, a categoria Ruth, né, assim como o livro de Esther, eles pertencem aos livros históricos. Traz a história de Israel, né? Cada um no seu jeito. Tem crônicas que trazem a história de Israel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônica, né? O livro de Josué traz a história do povo de Israel no tempo de juízos, né? E o tempo de juízos. Depois veio o tempo dos juízos, né? Josué ali, quando encerrou a carreira dele, começou o tempo dos juízes. E Ruth, o livro de Ruth estava situado, né, na história dos juízes, e é a história de Israel, o livro de Ruth, e também Esther, já vem bastante tempo depois, certo? Então, esses dois livros pertencem aos livros de história. O estilo de livro, o estilo, né, narrativo de Esther é bem diferente do livro em que existia mais o diálogo, né? Você vê muito Ruth conversando com, com, a sua, com a sua nora, né? Então, tinha muito diálogo, né? É um estilo dialógico, podemos dizer assim. E o estilo de Esther já é mais diferente, porque é mais narrativo. Então, você vê essas características diferentes nesses livros. O livro de Ruth fala muito em Deus. O livro de Esther tem esse destaque, não fala o nome de Deus, certo? Mas a gente vê essas coisas acontecendo lá. A ação de Deus é nítida, tá? Então, as características desse livro, né? O livro de Esther tem 10 capítulos, certo? Dentre as suas características, destaca a sua historicidade, vista expressa, né? Referência ao rei persa Assuero. Logo no primeiro capítulo, no versículo 1, já está dizendo, né, aqui, ó, que sucedeu nos dias de Assuero. Então já traz já a notificação, né, da onde que estava narrando essa história, na Pérsia, certo? A autoria desse livro, quem escreveu a Bíblia aqui, o próprio livro de Esther não traz quem escreveu. A gente sabe que foi um judeu que escreveu, mas que conhecia bem o costume persa, sua estrutura, né? Conhecia bem ali a cidade de Suzã, certo? Então ele conhecia bem aquela cidade. Eu, na minha humilde opinião, eu tenho a impressão que foi Mordecai que escreveu. Se não foi ele que usou a caneta para escrever, eu imagino que ele ditou para alguém escrever. Igual Tércio, né? Paulo ditava para Tércio e Tércio escrevia. Então, não li a Epístola aos Romanos. Então, eu acredito que, se não foi Mordecai pessoalmente, ele ditou para alguém escrever, né, o livro. Eu imagino isso, mas a Bíblia não diz, a tradição também não fala nada, só se sabe que é um judeu, né? Então, a gente sabe, considerando essa autoria, a gente não sabe. O outro fator para levar em conta é a datação e a ordem linguística, né? Por exemplo, o autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, houve um pouquinho da mistura, um mínimo, né? Mas houve. Mas não fez uso algum das expressões originárias
do grego, porque foi no ano 300, mais ou menos, antes de Cristo, que a Grécia começou, através do seu rei, né, o Alexandre, seu imperador lá, eles dominaram o mundo na época, né? E aonde eles iam, eles levavam o grego. Por isso que a Bíblia em hebraica, o Velho Testamento foi traduzido para o hebraico, para o grego. Porque o grego se tornou, né, como se o inglês para hoje. Todo mundo falava. Mas até aqui no Rei Assuero, no livro de Esté, o grego não estava em evidência, certo? Então, por isso, né, ele não usou o grego aqui. Ele usou o hebraico, né, misturado aqui com a língua persa. Ok? Bem, o livro de Esté tem 10 capítulos, tudo está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Então, isso aí é para a gente entender. E também a gente sabe que foi no livro de Esté que começou a festa do Purim, né? Nós vamos estudar isso nas outras lições, né? Quando Deus inverteu aquela situação que seria morto todos os judeus e, ao contrário, morreu foi todos os inimigos do judeu, então Mordecai instituiu a festa do Purim, a comemoração. Então, o livro de Esté, gente, leva o nome da sua personagem, certo? Principal, é uma judia chamada Dassa, certo? Depois, seu nome foi mudado para Esté, estrela, quer dizer, talvez devido à sua aparência muito bonita. Então, essa história de Estela pertence cronologicamente ao período entre o retorno de Zorobabel e o 7º capítulo de Esdras, certo? E o escritor, ele foi bem meticuloso ao datar os seus acontecimentos, certo? O banquete do casamento, isso aí é muito importante, o banquete de casamento de Esté tomou posse como rainha. O casamento de Esté, quando ela tomou a posse dela como rainha, ocorreu no 7º ano do reinado do rei. Agora, quando a rainha Vasti se recusou a se apresentar onde o rei pediu, isso foi no 3º ano do seu reinado. Então levou 4 anos para que Esté assumisse a posição de Vasti. Certo? Os historiadores acham que durante esse ano terceiro da recusa de Vasti até Esté tomar posse, esses 4 anos, foi quando o rei Xerxes, né, ele resolveu tentar conquistar lá a Grécia. Foi 4 anos lá de batalha, quando ele foi, mas ele não foi bem sucedido. Tudo parece que ele voltou até envergonhado, mas ele foi se consolar nos braços da rainha Esté e ela assumiu, né, a coroa, certo? Então, tudo isso os historiadores que dizem, né? Assim o rei Artaxerxes, né, Assuero, assim ele retornou da sua derrota vergonhosa em Salamina 480 e encontrou consolo em Esté. Isso aí é a primeira parte. Agora, o contexto histórico, o povo hebreu no exílio. Nós vamos ver aqui o contexto histórico do povo hebreu no exílio. Então, para melhor a gente compreender isso, primeiro é o seguinte: as 12 tribos de Israel se dividiu, né? Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos, né? Judá e Benjamim. E o Roboroão, ele ficou com as 10 tribos. E o tempo se passou. Mas chegou a época, né, a data aqui, certo? Tudo indica que foi no período, né, da monarquia do povo hebreu. Foi em 722, né? A Assíria invadiu Samaria e dispersou as 10 tribos de Israel, certo? Deus permitiu isso como um castigo, porque o Jeroboão caiu naqueles pecados de adoração de bezerro e essas coisas, com medo do povo ir adorar em Jerusalém, onde estava Roboão, e ficar lá. Então ele inventou um deus, fez um deus de bezerro
E o povo, em vez de ir lá em Jerusalém adorar o verdadeiro Deus, ficava em Samaria adorando as imagens criadas por Jeroboão. E com o passar do tempo, Deus permitiu que a Síria, não a Síria, né? Síria existe até hoje, a Síria não. A Síria invadiu lá, né, Samaria e dispersou o povo. Então, 100 e poucos anos depois, né, devido à tribo de Judá continuar adorando também a Deus, deuses estranhos, desobedecendo a Deus, vivendo numa idolatria terrível, Deus permitiu que Jeroboão, né, o rei Nabucodonosor, invadisse Jerusalém e levasse o povo para Babilônia. Em 3 levas eles foram para Babilônia. Daniel foi nessa também, né? Aqueles 3 jovens. Ezequiel foi um pregador lá na Babilônia, aos desviados, certo? Mas, certo? Deus alcançou o seu intento. Esse juízo de Deus não era para matar eles, era para libertar eles da idolatria. Então, tudo indica que, embora permanecesse alguns pecados no tempo de Jesus, através dos judeus, como os fariseus, saduceus, né? Mas da idolatria eles foram libertos. O povo judeu, o povo israelita, nunca mais quiseram saber de adorar ídolo, certo? Então, valeu a dispersão, né? Então, demais chegou o tempo, um dia Daniel, né, ele examinando a Bíblia, os escritos do profeta Jeremias, ele leu a profecia de Jeremias que o cativeiro de Babilônia não seria como das 10 tribos, disperso e não voltaria mais. Por quê? Porque Jesus, o Messias, ele viria pela tribo de Judá, e mais especificamente pela família de Davi. Por isso que ele é chamado de filho de Davi, mas é segundo a carne, certo? Então, ele veio da família de Davi, que pertencia à tribo de Judá. Então, Deus libertou a tribo de Judá da idolatria, porque também dela viria o Messias, né? Então, quando eles estavam lá, Daniel examinou a Bíblia e viu que isso ia levar o quê? 70 anos. Então, quando ele viu que os 70 anos chegou, ele podia esperar, né? Não, Senhor, tu falou 70, eu vou esperar. Mas não, ele fez a parte dele, começou a orar, orou 21 dias, um anjo veio e mostrou a ele, ele se humilhou, buscou o Senhor, e depois, né, o rei Ciro, quando ele assumiu, ele decretou, né, a ida do povo de volta para Jerusalém. Então, no contexto geral, só as 50 mil pessoas voltou para Jerusalém. E segundo se calcula, diz os historiadores, a tradição, que lá em Suzã, lá na Pérsia, lá em Babilônia, tinha mais ou menos 1 milhão de judeus. Isso aí, imagina, isso é historiadores que dizem. Mas só 50 mil que quis voltar. Entendeu? Porque eles se estabilizaram lá, segundo se tem a ideia, de que os persas eles não maltratavam os prisioneiros dele, os turistas, né, os imigrantes, eles tratavam bem. Então eles tinham liberdade lá para prosperar, e sendo judeu, Deus abençoava também, né? Os judeus são pessoas prósperas materialmente. Então eles não quiseram voltar para Jerusalém. Segundo dizem, era 800 quilômetros de Jerusalém a Babilônia. Então era chão, né? Mas 50 mil voltou naquela leva, né? E ali eles foram batalhar. E os outros que ficaram lá, eles ficaram porque estavam prosperando, eles não iam querer sair, né? Então, eles esqueceram, podia, né? Não, mas lá em Jerusalém está o templo, a cidade, igual Neemias. Neemias, quando soube o estado da cidade, ele passou mal. Começou a jejuar e orar para Deus usar ele, para levar ele lá para fazer alguma coisa. Mas aqueles que estavam ficando ricos lá, com liberdade na Babilônia, eles não quiseram mais voltar, não. Vamos ficar por aqui mesmo. Mas Deus usou aqueles 50, né, mil, e depois deve ter vindo mais e se multiplicou. Mas a verdade é que eles reconstruíram o templo através de Esdras, de Josué, né, o sacerdote, e depois, através de Neemias,
reconstruir o muro e prosperar e chegar até o tempo de Jesus, né? Depois o rei Herodes, para agradar os judeus, né, reconstruiu lá o templo, fez um templo bonito, né? Mas nos anos 70, Roma arrancou até os alicerces do templo e o povo ficou desperto até 1948, quando eles voltaram para a terra deles. E agora está a batalha lá, né? Então, houve sempre essa luta. Então, a Bíblia deixa claro, né, que Deus sempre foi com esse povo, certo? Então, os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Depois, Deus julgou, né? A Síria, ela foi julgada por Deus, certo? Ela dispersou Israel, foi usada como instrumento de juízo sobre Israel. Mas Deus não tem o culpado pelo como inocente. Depois Deus julgou a Síria também. Lá no livro de Naum está escrito que Deus não tem o culpado por inocente. Deus usou ele para julgar, né? Mas depois julgou. Deus usou Nabucodonosor, a Babilônia, para julgar Judá. Mas depois Deus julgou a Babilônia também. Inclusive teve uma época que Nabucodonosor passou 7 anos comendo capim, junto com os bichos. Já começou o julgamento ali, né? E depois foram invadidos, né? Lá e o governo da Pérsia, os Medo-Persas, assumiram a Babilônia e ali começa uma nova história. Então Israel, ele não quis voltar para a terra dele, a maioria, só os 50 mil, né? A princípio. Depois as coisas foram mudando. Mas sabe por quê? Eles se acomodaram. Eles não queriam largar a prosperidade dele numa terra que eles estavam garantidos. Eles não queriam se arriscar. Eles não teve o mesmo sentimento que teve Neemias, né? Que chorou, ficou 4 meses jejuando, para Deus dar uma solução. Porque ele ficou triste, ele queria tirar o povo da miséria, porque quem foi ficou na miséria. Entendeu? Então ele queria ajudar e Deus usou ele. Quem se prontifica diante de Deus tem sempre alguma coisa para fazer, entendeu? Quem não quiser fazer nada, não faz. Não adianta, Deus não vai obrigar ninguém. Mas quem quer fazer a obra de Deus, arregaçar as mangas, sair da zona de conforto, né? Porque a dificuldade do ser humano, quando ele cria uma zona de conforto, ele não quer sair dela. Ele confia mais na sua zona de conforto, nos seus recursos, no recurso do homem, mas ele não tem confiança no recurso de Deus. Ele acha que se ele trocar o recurso humano pelo recurso de Deus, ele vai passar necessidade, ele vai sofrer isso, mas isso tudo é um engano de Satanás. E quando o tempo passa, aí já era, aí não tem mais tempo para nada, né? Então é um tempo determinado, mas não deixa o tempo passar não. O que vier à mão, faça, ok? É isso que Deus quer. Então, houve essa armação toda. Vai ser uma lição muito importante, né? Nós estamos na sexta, até a lição 13, nós vamos estudar no livro de Esther. Hoje é só uma introdução, tá? Só preparando o alicerce, porque tem muita coisa boa. Nós vamos estudar depois a deposição da rainha Vasti, a ascensão de Esther. Nós vamos estudar a resistência de Mardoqueu, o primo de Esther. Nós vamos estudar também a conspiração de Amã contra o judeu, o plano de livramento e o papel de Esther, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, o banquete de Esther, denúncia e livramento, e o último, né, a lição 13, Esther, a portadora da boa nova. Então, querido, nós temos muito que estudar. Hoje foi só uma introdução, né? O propósito da mensagem. Então, a providência divina, principal propósito do livro de Esther, é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Então, repetindo o que eu já falei, né? Ao decidirem o judeu a ficar em Babilônia, certo? Debaixo do domínio da Pérsia, os judeus olharam para o quê? Para a estabilidade financeira, né? A garantia que eles tinham humana,
mas de repente veio uma ordem para matar todos os judeus. Então, toda vez que nós colocamos a nossa confiança no homem, no dinheiro, né, na riqueza, ou em qualquer coisa desse mundo, aí a gente perde a bênção, porque nesse mundo não tem estabilidade. Nesse mundo tudo é instável. Esse mundo é como uma onda do mar. Uma hora está por cima, outra hora ela baixa, entendeu? É como uma gangorra, sobe e desce. Quando você pensa que tu está no auge, tu está lá embaixo. Né? Olha a vida dos homens. Quantos homens estiveram no poder mandando? Hoje são mandados. Então, hoje a gente não deve buscar garantia nesse mundo, porque esse mundo ele tem uma falsa segurança, uma falsa estabilidade. Quando você pensa que está seguro, você está... esse mundo, definindo, é você colocar um alicerce na areia. Todo aquele, pois, que ouve essa minha palavra, né, e não obedece, é comparado ao homem que edificou a sua casa na areia. Fora de Jesus, querido, nós estamos edificando a nossa casa na areia. Foi isso que os judeus fizeram, certo? Eles edificaram a sua casa na areia, mas Deus entrou com providência, né? Deus não deixou eles perecerem, mas Deus mostrou a eles que em quem eles estavam confiando não poderia resolver o problema deles. Às vezes a gente muda a nossa confiança de Deus para outra direção, aí Deus deixa vir a luta. Para mostrar o quê? Para mostrar para a gente que em quem a gente estava confiando não dá solução, não resolve e não é uma garantia. Está entendendo? Aí ele vem, entra com providência e resolve a situação, como ele resolveu a situação desse povo no tempo de Esther. Entendeu? Ok? Então, querido, a benção é essa aí. Deus te abençoe e que você possa entender que o livro de Esther nos lembra que um dia vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar nas suas estruturas. Tá? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Há um propósito de Deus para você, por você estar nesse mundo. Se você não sabe ainda qual é o propósito de Deus na sua vida, procura descobrir, aí você vai ser uma bênção na mão de Deus, tá bom? É o Deus da providência, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe, até a próxima lição, e não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, tá bom? Deus vai te abençoar. Um abração.